Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Donald Trump assumiu hoje o cargo de presidente dos Estados Unidos. A cerimônia de posse aconteceu nesta segunda-feira, dentro do Congresso americano em Washington, e marca o retorno político do republicano ao poder depois de 4 anos da administração de Joe Biden. Trump assume o cargo no momento em que o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento econômico superior a 2,5% ao ano. Hoje, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, após uma vitória nas eleições de novembro de 2024. A cerimônia de posse aconteceu em meio a um cenário de tensões políticas internas e desafios geopolíticos, com o impacto de sua vitória sendo sentido em diversas partes do mundo. Na última semana, a Câmara e o Senado dos Estados Unidos certificaram a vitória em uma sessão conjunta. Nesse episódio, vamos discutir como a vitória de Trump tem impactado a geopolítica global antes mesmo de sua volta à Casa Branca. O que promete o retorno de Trump? Quais são os reflexos dessa transição? O que mudou na política internacional e como o mundo se prepara para o seu segundo mandato? Para analisar todos esses aspectos, temos a presença do professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, Naue Bernardo. Seja bem-vindo, professor. Olá, Luiz. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa conversa é Vandrei Pereira, correspondente da Record nos Estados Unidos para a cobertura desse evento. O Vandrei, o presidente eleito Donald Trump foi empossado hoje, 20 de janeiro de 2025. Como é que foi a cerimônia? Olá, Fara. Olá, professor Naue. Exatamente, Fara. Donald Trump iniciou o seu segundo mandato nesta segunda-feira. O frio intenso fez com que a cerimônia de posse fosse transferida para o interior do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos. Trump quebrou precedentes, ao convidar vários líderes estrangeiros para a cerimônia, como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o vice-presidente da China, Han Zheng, entre outros, que também compareceram. Joe Biden esteve presente na posse de Donald Trump. Derrotada nas urnas em 2024, Kamala Harris também marcou presença, assim como o ex-presidente Barack Obama. O presidente Lula não foi convidado para a cerimônia. O governo brasileiro foi representado pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Javier Milei, presidente da Argentina e forte aliado de Trump, esteve presente no evento. Professor, diferente de outras posses presidenciais, Trump convidou diversos líderes estrangeiros para a cerimônia. O que essa decisão simboliza em termos de diplomacia e alianças estratégicas para os próximos anos? Bom, primeiro, me parece que ali houve um sentido de passar um recado e tentar demonstrar que aquilo que ele pensa não é algo isolado. Não é algo que está sujeito a ficar restrito às fronteiras dos Estados Unidos, mas sim algo que encontra aderência em diversas outras partes do mundo. Isso, então, acaba sendo um recado, um recado de que ele terá aliados e que ele vai prestigiar esses aliados, e ele também será prestigiado por esses aliados, sendo ele essa ideia que ele carrega, essa ideologia na qual se baseia o MAGA. E quanto à diplomacia, por outro lado, pelo tamanho dos Estados Unidos, é claro que você vai ver um nível de pragmatismo ali sendo utilizado por conta de tudo que está em jogo, mas será muito importante analisar como que vai se dar o posicionamento do indicado por Trump para as relações exteriores. Professor, durante a posse foi realizado o protocolo do chá na Casa Branca, onde Biden recebeu Trump e Melania em um clima cordial. O que significaria esse rito amigável de transição de poder de um governo que tenta mostrar certa unidade, mesmo que a campanha eleitoral tenha sido difícil? O que isso demonstra em um contexto político? É importante que exista isso para se traduzir a institucionalidade. Não se pode haver algum tipo de discriminação em razão do posicionamento político do outro. Então, quando o presidente em exercício recebe o incumbente, isso dá um sinal de normalidade institucional, algo diferente do que aconteceu, por exemplo, na posse de Joe Biden, que o agora presidente Donald Trump foi o primeiro presidente a não ir à cerimônia de transmissão desse cargo para o seu sucessor. Então é interessante esse sinal que se passa de, olha, tivemos um processo eleitoral, o meu partido saiu derrotado, mas eu estou aqui na condição de presidente dos Estados Unidos e não
de quem foi derrotado ou saiu vencedor. Então, como eu estou apenas transitoriamente nesse cargo aqui, passando para você esse cargo num sinal de que a América vem antes de quaisquer descolamentos políticos. Então, institucionalmente, é um sinal interessante. Professor Naue, o Trump já governou os Estados Unidos entre 2017 e 2021 e agora retorna ao poder em um contexto global e doméstico diferente. Quais aspectos desse novo mandato tendem a se diferenciar do primeiro? E será que o Trump vai buscar consolidar a sua agenda ou a gente pode esperar aí mudanças estratégicas em sua forma de governar? Podemos esperar uma tentativa de consolidação de sua agenda, sim, por conta de quem está ao redor deles. No primeiro mandato havia pouca experiência, né? Havia até uma certa descredibilização da sua campanha. Para muita gente foi uma surpresa ele ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. Neste mandato não há mais essa interferência, né? Pelo menos nesse primeiro momento, você não vê uma influência tão grande de republicanos mais antigos na política que nem ocorreu no primeiro mandato. Isso é um sinal de que ele vai buscar implementar a agenda dele, e agora que ele tem mais sabedoria de como se comportar e de como manusear a poderosa máquina estatal norte-americana. Então nós podemos esperar sim uma implementação mais profunda de sua agenda, mas também não podemos duvidar de um determinado nível de pragmatismo, claro que ao estilo de Donald Trump. Então ele vai falar muitas coisas, ele vai dizer que vai fazer muitas coisas, algumas dessas coisas vão acabar por provocar grandes polêmicas, mas no fim das contas ele vai fazer aquilo que ele entende que vai ser melhor para que ele estabeleça um legado, para que ele de fato entre na história com algum tipo de legado dele. Durante a campanha, Trump reforçou propostas conservadoras e prometeu retomar políticas migratórias rígidas de seu primeiro mandato. Com o cenário atual dos Estados Unidos, quais devem ser os impactos dessas medidas na economia, na relação com países vizinhos e também na estabilidade social interna? Em relação à economia, pode-se esperar um impacto bastante negativo se essas medidas de anti-imigração não forem conduzidas de uma forma escalonada, de uma forma que efetivamente consiga respeitar o próprio contexto interno. Nós sabemos que imigrantes ilegais, principalmente, são parte da mão de obra, eles fazem serviços que muitas vezes americanos nativos e natos não querem fazer. Então, nós temos nesses imigrantes uma parte importante da força de trabalho dos Estados Unidos, então é importante ver qual vai ser o tamanho do impacto caso essas políticas efetivamente sejam levadas a cabo. É importante entender que parte de uma política mais expansionista pode trazer inflação, então é preciso ver como que essas políticas, até protecionistas também, né, não apenas expansionistas, elas podem vir a afetar a saúde econômica dos Estados Unidos, que não necessariamente se encontram num momento muito fácil. Existe ali uma pressão inflacionária nos Estados Unidos que precisa ser considerada e não é algo trivial. Aqui eu faço até um parêntese, né? Em Nova York você tem a famosa pizza de 99 centavos. E aí essa pizza agora custa R$1,50. Então isso é um exemplo palpável, né, de como as coisas estão ocorrendo dentro da economia norte-americana, apesar de você ter alguns indicadores que estão muito bons. Professor, durante o discurso de Trump, ele afirmou que vai devolver o país no sistema de meritocracia. E só para ilustrar, eu lembro que uma entidade formada por ex-assessores do Trump, uma entidade conservadora, a America First Legal, pressionou, por exemplo, 2 companhias aéreas que contratavam funcionários por meio da diversidade, né? Então, assim, como interpretar essa declaração no contexto político-social e quais seriam os possíveis impactos de uma visão como essa na sociedade americana? É claramente um aceno e um reforço à bandeira conservadora que é levantada pelo presidente Donald Trump. E, é claro, isso vai trazer impactos, mas nós precisamos lembrar que a atividade privada ela tem liberdade para definir quais vão ser os seus tipos de contratação e tudo mais. Então, há um limite, há uma limitação de até onde uma pressão governamental pode chegar dentro de grandes companhias dos Estados Unidos. É importante também lembrar que essa tendência de diversidade ela não parte de um governo ou de 2 governos. Foi uma necessidade que partiu da própria sociedade e pressionou economicamente essas companhias. Então, haverá impactos, sim, naturalmente haverá impactos, haverá pressão, porque nós estamos falando de um ponto muito caro, a agenda conservadora. No entanto, é preciso ver até que ponto isso vai efetivamente aderir
a realidade, porque se o mercado cobrar, se o mercado acabar sendo sensível a uma política de diversidade, se o mercado acabar trazendo consigo uma escolha por quem executa uma política bem feita de diversidade, não vai ter jeito, né? As empresas, elas são atividades que visam lucro. Então, se perceberem que ir por esse caminho pode reduzir o lucro delas, elas irão voltar atrás. Professor Naue, o Trump tem uma agenda focada no protecionismo econômico e também na expansão do uso de combustíveis fósseis, né? Ele prometeu, inclusive, incentivos a petróleo, gás e carvão. Como é que essa política pode impactar o mercado global de energia, a transição para fontes renováveis e as relações comerciais com países produtores como o Brasil? Aquece esses mercados e o ponto do Brasil é muito interessante, porque o Brasil ele tem em comum isso, né? Apesar de se colocar ou tentar se colocar como um líder climático global, o Brasil, o atual governo, tem uma linha bastante de exploração de insumos que dão origem a combustíveis fósseis. Então, pode haver parcerias e alianças estratégicas. Ao mesmo tempo, por mais que se tenha essa pressão inicial sobre aspectos de transição energética, nós temos dentro do governo dos Estados Unidos, né, como um dos principais apoiadores de Donald Trump, o Elon Musk, que é dono de diversas empresas, entre elas a Tesla, que acaba competindo mundialmente pela liderança nesse segmento de carros elétricos. Então, é claro que você vai ter, sim, essa pressão pelo petróleo, né? O Trump até fala do drill, baby, drill. Ele tem realmente essa tendência, ele vai executar uma política nesse sentido de aumentar a sua produção de petróleo. Isso naturalmente terá impactos em outros mercados, pode haver uma grande exportação de petróleo para os Estados Unidos e os Estados Unidos podem vir a exportar o insumo refinado e daí para frente, mas a gente não pode descolar desses minerais críticos, desses minerais estratégicos que dão origem, inclusive, a baterias. Então, por mais que se diga que ele não vai ter um compromisso efetivo com transição energética, não há por que não esperar algum tipo de cooperação nessa agenda também. O futuro irá dizer isso. O governo brasileiro foi representado apenas pela embaixadora na posse de Trump. Professor, o que essa ausência do presidente Lula pode indicar sobre futuras relações, né, entre o Brasil e Estados Unidos? Entendo que absolutamente nada. O que o Trump pensa do Lula ele já deixou expresso. Em 2022, inclusive, chegou a se referir ao Lula como um maníaco de extrema esquerda. Então, não haverá nenhum tipo de relação amistosa entre os dois. Isso já era esperado, isso já era precificado. Ocorre que os Estados Unidos são parceiro histórico do Brasil e vice-versa. E é preciso também entender como que vai se dar esse reposicionamento de forças, porque o Brasil, por ser o maior país aqui da América Latina, em termos territoriais, e também uma economia muito grande, a maior da América Latina, é claro que existem olhos de outros estados nacionais, inclusive a China, que também é uma grande parceira comercial do Brasil, aqui. Então, eu não vejo no futuro próximo uma relação de amizade entre Donald Trump e o Lula, mas nós podemos ver que, apesar das trocas constantes de farpas, por exemplo, na relação com o Milei, a relação diplomática entre Brasil e Argentina continua operando na mesma intensidade que operava antes. Então é esperado, no primeiro momento, que exista essa relação mais pragmática, apesar de que nós vamos ver alguns solavancos nessa relação, inclusive por conta de críticas que podem vir a ser feitas, especialmente vindas do lado do presidente Donald Trump. Professor, no cenário externo ainda, guerras e tensões geopolíticas seguem em curso. Como é que a política externa do Trump pode alterar o equilíbrio global, especialmente em relação à Ucrânia, Oriente Médio e China? Isso vai depender muito do quanto ele demonstrar que está disposto ao uso da força, caso venha a ser necessário para aplacar um conflito ou algo do tipo. Muito bem, o JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço a participação de Naue Bernardo, professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui e contem comigo caso seja necessário. Agradeço também a participação do nosso correspondente Vandrei Pereira. Obrigado, Vandrei, direto dos Estados Unidos. Eu que agradeço, Fara. Sempre um prazer poder participar. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro.
Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.